Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Falando Nisso de hoje, com uma pergunta múltipla, né, de Cibele Pucci. Christian, gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de formação do psicanalista. Essa pergunta também apareceu a partir do André Avelino, da Mariana Campos Carvalho, da Cá e da Bruna Alves. Uma pergunta então sobre como alguém se torna psicanalista, né? Pergunta controversa, há vários modelos e respostas para isso, e o Lacan, de certa forma, deu uma contribuição muito original para essa matéria. Freud havia estabelecido 3 condições para a formação do psicanalista, né? Antes de tudo, a sua própria relação com o inconsciente, sob transferência, ou seja, um processo pessoal de análise. Cada um leva a análise dos seus analisantes até onde foi a sua. A gente pode ler livros, a gente pode estudar o assunto, mas é por um processo de transformação pessoal próprio que a gente pode ajudar, repetir esse processo do outro lado, ou outras pessoas a também fazerem essa exploração, essa aventura com o seu próprio inconsciente. Então essa seria a condição fundamental, a condição elementar para qualquer um que queira se tornar psicanalista, fazer uma análise. O Freud dizia aí, dentro da análise, ou como processo que leva a análise, a atenção aos próprios sonhos é muito importante. O segundo pé da formação é a supervisão, ou em alguns lugares chamada também de análise de controle, né? Contrôler em francês. Isso envolve então o compartilhamento das dúvidas, das questões, da problemática da condução dos casos, dividida com um psicanalista em geral mais experiente, mas isso não é necessário, né? Acho que o mais importante de uma supervisão é aquela que autoriza a gente a encontrar o nosso próprio estilo, que faz a gente pensar a partir do caso, mas a partir de nós mesmos, que tira a gente dessa relação, vamos dizer assim, subserviente, superegóica ou idealizada, que caracteriza especialmente o início da formação. O terceiro ponto desse tripé é justamente o estudo da teoria, né? Então, a análise dos conceitos, a análise evolutiva ao longo da obra dos grandes autores, mas também nesse campo vasto, intrincado e com já mais de 120 anos de idade, que é a psicanálise. Então, o estudo teórico toma muito tempo, envolve uma dedicação continuada, principalmente porque não se trata apenas de uma absorção assim cognitiva dos conceitos e das noções, mas uma incorporação, né? Uma tradução desses conceitos na nossa própria linguagem, no nosso próprio idioleto, na nossa própria la langue, né? La língua, de tal maneira que isso passe a se desdobrar para 2 outros pontos que para o Lacan seriam importantes quando a gente fala em formação, né? Formação do psicanalista. E são inovadores. O primeiro deles é a noção de discurso do psicanalista, né? Então, a formação do psicanalista ela se dá no contato, na experiência discursiva que acontece dentro da análise, mas, bom, isso é controverso, mas também aconteceria fora da análise, no laço que uma escola de psicanalistas poderia propiciar, né? Além disso, o Lacan vai introduzir uma ideia importante para a gente pensar a formação, que é o seu reverso, vamos dizer assim, na noção de transmissão. Faz parte da formação do psicanalista transmitir a psicanálise, né? A transmissão da psicanálise se dá então no divã, se dá também então no ensino da doutrina, como chamava o Freud, se dá nas supervisões, se dá em trazer a psicanálise para a polis, trazer a psicanálise para o espaço público. A formação é um grande desafio, porque ela é a formação de um desejo. Como a gente faz para que um desejo de psicanalista, numa ética que seja própria a esse desejo, que o Lacan chamou de ética da psicanálise, né? Então, não ceder do seu desejo, expandir o universo da falta, experienciar esse universo trágico, né? Que é o próprio da ética da psicanálise e do desejo do psicanalista, levar a sua relação com a castração até um certo limite, que o Freud chamava de rochedo da castração, que Lacan chamava de
travessia da fantasia, e essa viagem, né, no seu conjunto a gente chama de formação. Isso pode acontecer então em escolas de psicanálise, né, esse conceito, né, de escola de psicanálise proposto pelo Lacan, envolvendo então a formação de cartéis, que é um espaço excelente, muito interessante para se aproximar do discurso da psicanálise, né? 4 pessoas se escolhem livremente e escolhem alguém que vai fazer essa função de mais um, né? Que é de lidar com as crises que vão surgir no processo e de ajudar a transmissão ou endereçamento daquele produto do cartel que se encontra em torno de um tema, de um livro, de um autor, a ser transmitido para o conjunto da escola, né? A noção de passe, né? Esse testemunho que aqueles que querem dão sobre sua experiência analítica e que depois pode levá-los à condição de analistas de escola, que vão criticar, essa é a função principal dos AEs, né? O laço e a forma como a transmissão está ocorrendo. É uma outra novidade, uma outra ideia importante que o Lacan vai trazer para a formação do psicanalista. É importante distinguir, então, a formação do psicanalista como o quê? Como um trajeto ético, né? Um trajeto ético é essencialmente um trajeto não normativo, é um trajeto que não vai passar necessariamente por cursos, por certificados, por carteirinhas, mas é uma experiência que cada um vai fazendo com a sua falta, com a sua castração e com a formação do seu desejo de psicanalista. Então se discute bastante que tipo de universidade a pessoa precisaria fazer para se tornar psicanalista. Bom, é desejável que ela tenha algum repertório cultural, alguma experiência de vida, inclusive, mas isso não é específico, não precisa ter feito um curso de psicologia, ou de medicina, ou de direito, ou de letras, ou de ciências sociais, e assim por diante. Então é uma relação contingente, né, entre a formação, que a gente chama de formação assim, da educação, e a formação no sentido mais forte, mais fundamental, né, de invenção de um desejo no quadro de uma experiência, de um laço social, a escola de psicanalistas, e o laço social que ela permite. Então, uma ideia fundamental para a gente pensar em formação, principalmente hoje, é de que ela começa por essa intuição de que cada um é responsável pela sua formação. Cada um, quando escolhe um livro, quando escolhe um supervisor, ou quando deixa de escolher um supervisor, ou quando deixa de frequentar uma escola, um conjunto de estudos, a pessoa está lidando ali com a responsabilidade que ela se cria para se formar. É por outro motivo que Lacan vai revolucionar a psicanálise dizendo que o psicanalista não se autoriza senão de si mesmo, né? Então esse desejo, que é o que fundamenta a sua prática, é uma decisão própria, uma decisão que passa em paralelo com os estágios de graduação, com os cursos de pós-graduação e assim por diante. Recentemente se discutiu também uma possibilidade de que existiria uma espécie de suplemento, né? Suplemento é uma coisa não necessária, é uma espécie de a mais, desejável às vezes, mas não necessário. Um suplemento para a formação do psicanalista que é quando ele resolve se dedicar à pesquisa em psicanálise, né? Quando ele resolve então publicar, fazer parte de uma comunidade de interesses científicos e fazer uma transmissão mais pública então da psicanálise. Isso é às vezes útil, às vezes cai em acordo com o desejo de um, mas é absolutamente não necessário e não é aí que a gente vai então ver a formação de novos psicanalistas, né? Para desenvolver essa ideia da formação do psicanalista, eu mencionaria um trabalho que está nos outros escritos, chamado A Proposição de 9 de outubro de 1967, sobre o psicanalista de escola. É um texto axiomático do Lacan sobre o que ele pensa sobre a formação, né? Um trabalho que compila vários momentos da reflexão sobre a formação é o trabalho de Marco Antônio Coutinho Jorge, Lacan e a formação do psicanalista, da contracapa. Eu recomendaria também um texto recém-saído da minha amiga Dominique Fingerman, que é a Deformação do Psicanalista, que saiu pela editora Escuta, e é de fato um trabalho extremamente abrangente e vertical sobre a problemática, né, sobre essa questão que a gente se coloca, que é quando decide ingressar numa formação em psicanálise ou uma formação com um psicanalista. Formandos, formados, futuros formantes, quem quiser receber o Falando Nisso em primeira mão, clique aqui embaixo em algum lugar do Aqueronta Movebo.